Seja bem-vindo a esse canal, o Semeador.net, ao programa O Evangelho em Nós. Esse programa que, através do estudo do Evangelho, objetiva a dar condições a que cada um de nós possa fazer a sua reflexão e, com isso, né, facilitar o seu caminho, a sua viagem para a felicidade, para Jesus, para o seu amor, entendendo em si o amor que reside em cada um de nós. Bem, então, meus irmãos, continuidade ao capítulo 26, hoje nós vamos ler e refletir sobre o termo mediunidade gratuita. Vamos lá então, meus irmãos, nos acompanhem aqui na leitura de hoje. Mediunidade gratuita. Os médiuns modernos, visto que os apóstolos também tinham mediunidade, igualmente receberam de Deus um dom gratuito, o de serem os intérpretes dos espíritos na instrução dos homens, a fim de lhes mostrar o caminho do bem e conduzi-los à fé, e não para lhes vender palavras que não lhes pertenciam, porquanto elas não são resultado da sua concepção, nem das suas pesquisas, nem do seu trabalho pessoal. Deus quer que a sua luz chegue a todo mundo. Ele não deseja que o mais pobre seja deserdado e que possa dizer: eu não tenho fé, porque não pude pagá-la, não tenho a consolação de receber o encorajamento e os testemunhos da aflição daqueles por quem choro, porque sou pobre. Eis porque a mediunidade não é um privilégio e se encontra por toda a parte. Fazer com que se pague por ela seria, portanto, desviá-la da sua finalidade providencial. Todo aquele que conhece as condições em que os bons espíritos se comunicam, a sua repulsa por tudo que seja de interesse egoísta, e que saiba, né, como é preciso bem pouca coisa para afastá-los, não poderá admitir jamais que espíritos superiores estejam à disposição do primeiro que queiram chamá-los a tanto possessão. O simples bom senso repudia uma tal ideia. Não seria também uma profanação evocar à custa de dinheiro os seres que nós respeitamos ou que nos são queridos? Sem dúvida que o podem obter manifestações dessa forma, mas quem poderia garantir a sua seriedade? Os espíritos levianos, mentirosos, espertos e toda espécie de espíritos inferiores, muito pouco escrupulosos, sempre atendem a esses chamados e estão igualmente prontos a responder o que se lhes pergunta, sem se preocuparem com a verdade. Portanto, aqueles que desejam comunicações sérias devem, em primeiro lugar, solicitá-las com seriedade. Depois, inteirar-se sobre a natureza das simpatias do médium com os seres do mundo espiritual. Ora, a primeira condição para se obter a benevolência dos bons espíritos é a humildade, o devotamento, a abnegação, o absoluto desinteresse moral e material. Juntamente com a questão moral, apresenta-se uma consideração efetiva, não menos importante, e que se refere à própria natureza da faculdade. A mediunidade séria não pode ser e jamais será uma profissão, não só porque ficaria desacreditada moralmente e logo associada aos ledores da sorte, mas também porque um obstáculo material a isso se oporia. Ela é uma faculdade essencialmente móvel, fugidia e variável, cuja permanência ninguém pode contar como certa. Ela seria, então, para o seu explorador, uma fonte absoluta, incerta, que poderia lhe faltar no momento em que fosse mais necessária.
Muito diferente é um talento adquirido pelo estudo e pelo trabalho, e que por isso mesmo é uma propriedade da qual naturalmente é permitido tirar partido. A mediunidade, porém, não é e nem é, desculpa, a mediunidade, porém, não é nem uma arte, nem um talento. Eis porque não pode tornar-se uma profissão. Ela só existe com a participação dos espíritos. Se os espíritos faltarem, não há mais mediunidade. A aptidão pode substituir, mas o seu exercício está anulado. Assim sendo, não existe um só médium no mundo que possa garantir a obtenção de um fenômeno espírita em um momento determinado. Explorar a mediunidade é, portanto, dispor de uma coisa da qual não se é realmente o dono. Afirmar o contrário é enganar aquele que paga. E a mais, não é de si mesmo que o explorador dispõe, é dos espíritos. Não é dos espíritos. São as almas dos mortos cujo concurso ele põe à venda. Esse pensamento instintivamente repugna. Foi o tráfico degenerado em abuso, explorado pelo charlatanismo, pela ignorância, que pela credulidade e pela superstição que motivou a proibição de Moisés. O espiritismo moderno, compreendendo o lado sério do assunto e pelo descrédito em que lançou a sua exploração, elevou a mediunidade à categoria de missão. A mediunidade é coisa santa que deve ser praticada santamente, religiosamente. Se há um gênero de mediunidade que requer essa condição de maneira ainda mais absoluta, essa é o da mediunidade curadora. O médico dá o fruto dos seus estudos, que fez à custa de sacrifícios muitas vezes penosos. O magnetizador dá o seu próprio fluido, frequentemente até a sua saúde. Eles podem pôr um preço nisso. O médium curador transmite o fluido salutar dos bons espíritos. Não tem o direito de vendê-lo. Jesus e os apóstolos, ainda que pobres, nunca fizeram pagar pelas curas que realizaram. Que aquele, pois, que não tem do que viver, procure recursos em outras fontes, menos na mediunidade, e que apenas lhe consagre, se assim for preciso, o tempo de que possa dispor materialmente. Os espíritos lhe levarão em conta o seu sacrifício e o seu devotamento, enquanto que se afasta daqueles que esperam fazer da mediunidade um meio de alcançar melhores posições. Bem, meus irmãos, então vamos nós aqui nos colocar a refletir sobre esse trecho, né, do Evangelho segundo o Espiritismo, que trata para todos nós de esclarecer a questão da mediunidade. Meus irmãos, o texto logo vai se iniciando e ele deixa bem claro o que é a mediunidade. O que é mediunidade? Mediunidade o que é um médium, né? O médium é aquele que se coloca como mediador, intérprete, né, dos dois planos da vida. É aquele que traz para nós aqui encarnados nesse corpo material as mensagens trazidas pelo plano espiritual, pelos espíritos, por aquele como nós, que somos espíritos, mas não tem, ou no momento, não tem o corpo físico. Então, aí o questionamento que a leitura vem trazendo para a gente, né, a reflexão, se esta mediunidade, se essa mensagem, vamos dizer assim, seja falada, seja escrita, se essa capacidade de curar não é nossa, apenas passa por nós essa possibilidade,
de ajudar, de auxiliar, por que cobrar? Por que cobrar se não sou eu que estou trazendo aquela mensagem, aquela informação? A mensagem não é minha, eu sou apenas o porta-voz, a pessoa que está dando o recado. Por que cobrar? Se eu não estou realizando a cura física, por que cobrar? Só por ser eu que estou pegando um remédio de quem realmente é o criador, é o portador, e estou passando para outro. Estou dando as condições disso ser feito. Estou sendo apenas o instrumento. Por que cobrar? O texto também nos fala, meus amigos, se vocês prestaram atenção, a questão de cobrar, né? Ele fala o seguinte: como que eu vou cobrar também por uma coisa que eu não tenho como garantir? Eu não tenho como garantir que um determinado dia, uma determinada hora, eu vou evocar o espírito A ou o espírito B e eles se apresentar-se-ão através de mim para dar a sua mensagem, para dar o seu recado. Eu não tenho essa garantia, porque os espíritos não estão à minha disposição. Os espíritos não estão à minha disposição. Eles lá têm os seus afazeres. E também eles têm os seus valores, né? Será que eles vão se prestar a esse papel? Ainda mais sabendo que estão sendo usados para terceiros lograr, obter, não, lucro. Nós faríamos isso? Não, né? Então, temos que refletir, porque quando se entra dinheiro, é forçoso admitir que quem está do outro lado, na espiritualidade, está se comprazendo, né? Está se satisfazendo com esse mercado. Aí uma pergunta que logo temos que fazer: seria sério, então, esse espírito que se permite ser usado para que outros tenham um lucro financeiro? Seriam sérios? Ou seriam espíritos, como nós aqui encarnados, né? Que não tendo uma ocupação, estão vendo a vida passar, utilizam deste expediente ou utilizam dessas pessoas para se divertirem, para nos constrangerem, para brincar conosco. Então, quando a gente pensa que a gente está usando o espírito a nosso favor, muitas das vezes nós estamos sendo usados por esses espíritos para passar a hora, para rirem, né, do nosso entendimento. O objetivo do ser médium é servir ao próximo, é servir à espiritualidade do bem, aos enviados de Deus, é levar a mensagem. Não precisamos nós aqui do fenômeno como entendemos, né, das curas, não precisa nada disso. Somos médiums quando passamos a mensagem de Jesus a outros, através das nossas ações, através de um conselho, de uma pacificação no momento que irmãos estão angustiados, agitados, nervosos. São os médios neste momento do dia a dia. Não precisamos desses milagres, desses efeitos, desses espetáculos. Não precisamos para ser médio, para exercer a nossa mediunidade. Né? O texto também fala dos apóstolos. Os apóstolos foram médios, porque eles não estavam a levar
um ensinamento de Jesus, e se a gente colocar na questão de Jesus voltando para a casa do Pai, né, após o desencarne aqui na cruz, eles não estavam falando, levando a mensagem daquele que está na espiritualidade a nos orientar, a nos envolver. Se a gente for lá, desdobrar o olhar, Jesus, aqui encarnado junto conosco, por diversas vezes ele falou que ele e o Pai eram um só. O Pai estava nele. Então, se assim sendo, ele seria errado a gente dizer que ele estava sendo um médium de Deus, trazendo, né, o esclarecimento do Pai, a vontade do Pai, as orientações do Pai para todos nós. Então, meus irmãos, mediunidade é isso. Mediunidade é amor, é servir ao próximo, é passar para o máximo de pessoas possíveis as informações da construção do ser humano, do bem, do nosso Criador. Essa é a função da mediunidade, para que, como diz o texto de hoje, desta semana, não seja um impedimento para aquele que não provém de recursos financeiros adquirir essas informações celestiais. Ele não precisa pagar, não é cobrado de quem fornece, não é cobrado nada a quem escuta. Através da mediunidade, mesmo ele não tendo dinheiro, ele pode e deve ser consolado, amparado em sua dor, dado a ele um norte, uma orientação, uma luz, para que ele possa focar naquela luz e seguir o seu caminho na construção de um homem renovado, um homem íntegro, com a moral sendo cada vez mais desenvolvida, aperfeiçoada, para que com isso ele possa compreender o amor do nosso Pai para com todos nós. Então, esse é o propósito da mediunidade, é de servir. E nós temos que exercitar em nós essa humildade de entendermos que somos tão pequenos diante do Pai, somos tão pequenos, mas podemos nos colocar enormes quando entendemos o nosso papel dentro dessa criação, de sermos agentes do amor, aquele que se coloca à disposição sempre para amar, para servir, para ser útil. Esse deve ser o legado do cristão, ser útil ao próximo, através do amor que está em si, por entender a mensagem trazida pelo Mestre Jesus, a mensagem do amor, o entendimento que Deus é Pai, Deus é amor, Deus é justo. E compreender que eu tenho que respeitar a todos, inclusive os espíritos, né? Quando no momento que eu me dedico ao exercício mais específico da mediunidade, eu dignifico o tempo desses irmãos com a possibilidade, através da intervenção mediúnica, deles também servirem ao próximo, consolarem, orientarem. Então, meus irmãos, espero em Cristo que eu possa ter feito, né, que cada um que aqui está assistindo essas reflexões, participando dessas reflexões conosco, compreendido a missão da mediunidade, a missão do médium. Não mais o espetáculo, o show business, mas um gesto de amor, um gesto de caridade para aquele como nós, que precisa tanto de nós, de uma palavra amiga, de um conselho. E para tal,
tem o recurso dos espíritos amigos, dos espíritos do bem, de luz, a nos auxiliar. Dignifiquemos, sim, meus amigos, esse dom dado por Deus para a difusão do amor em todo o planeta Terra. Meus irmãos, que tenhamos todos nós uma semana de muita paz, sentindo a presença de Jesus em nossos corações, a orientar, a guiar a nossa caminhada pela nossa vida. Meus irmãos, então, terminando o estudo dessa semana, convido a todos, a semana que vem, mais um trecho para reflexão do Evangelho do nosso Senhor Jesus. Uma boa semana, fique com Deus.